Meus irmãos, eu quero que vocês tenham uma tarde no Senhor e eu estou passando aqui com mais esse vídeo sobre as características de uma igreja com propósito, que é o nosso caso, somos uma igreja com propósitos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma característica da nossa igreja que tem sido muito vista, muito percebida, muito exposta e que é, na verdade, talvez uma das mais importantes missões da igreja, que é o cuidar do outro. Eu sempre repito uma frase que aprendi nas Humanas, que diz assim: na ciranda do cuidado, quem cuida de quem cuida. Quando eu falo que o cuidado é uma ciranda, eu quero dizer que é algo que acontece de forma contínua. A vida é o cuidado. Então você está sempre cuidando de alguém, mas para que haja saúde entre cuidador e quem está sendo cuidado, você precisa também ser cuidado por alguém. Então, em algum momento, você cuida de algum irmão da igreja ou de alguma pessoa, e no outro momento, você está sendo cuidado por alguém. O que não pode acontecer é você cuidar das pessoas e ninguém cuidar de você, porque aí você não vai conseguir viver sem cuidado. Então a nossa igreja tem vivido isso. A palavra cuidar tem no seu meandro a palavra ida, né? Cuidar, que significa uma ação em direção ao outro, um movimento em direção ao outro. Então cuidar é sair de si para ir de encontro ao outro. Interessante que essa palavra no latim ela é cogitare, que significa pensar, dar atenção, ser diligente, ser solícito à necessidade do outro. Então, de uma forma muito ampla, cuidar significa ajudar, dar atenção, contribuir, alimentar, estender a mão, escutar, proteger, acudir, abraçar, assistir, conservar. Então é uma palavra maravilhosa. Mas quando você cuida do outro, você também está cuidando de você. Jesus disse: faça ao outro o que gostaria que fizessem com você. Ou seja, quando nós vamos cuidar de alguém, devemos pensar na maneira como gostaríamos que as pessoas cuidassem de nós. Lembra quando eu dou uma carona e a pessoa fala assim: me deixa aqui mesmo que está perto. E eu falo: não, vou te levar ao seu portão, porque é perto de carro, a pé é muito longe. Mas na verdade, eu estou dizendo para você que quando você me der uma carona, eu quero que você faça isso comigo. Então, na verdade, quando eu cuido de alguém, eu estou dizendo para aquela pessoa que eu também gosto, que cuidem de mim da mesma forma. Então, quanto maior for a excelência que você cuidar de alguém, você está dizendo que você também deseja ser cuidado com excelência. Então, cuidar é uma das tarefas mais nobres que nós podemos pensar, sonhar e buscar na nossa vida em todos os sentidos. Cuidar nos faz mais úteis e valiosos para nós mesmos e para os outros. Interessante que existe uma crise na civilização, inclusive dentro da igreja. E o sintoma dessa crise, que já foi percebido pelos sociólogos contemporâneos, é que há nessa sociedade contemporânea um descaso muito grande, né? E esse descaso, essa falta de cuidado, gera um mal-estar da civilização. Então há um descaso, há um abandono, ou seja, há uma falta de cuidado para com os idosos, falta de cuidado para com os pobres, para com as pessoas que estão nas ruas. Então há uma falta de cuidado quase que generalizado nessa nossa sociedade. Então é importante a gente entender assim, o cuidado é o que mantém a vida, o cuidado é o que deu origem à vida. Então, quando você vai observar, Deus foi cuidando de nós desde a nossa formação. E quando a gente estuda a história da humanidade, a gente vai descobrir que não foi a luta pela sobrevivência, né, que garantiu ao mais forte a preservação da vida.
Até os dias de hoje, o que manteve a vida humana, sendo uma realidade, é a cooperação e a coexistência entre esses indivíduos. Né? Então, sem o cuidado, o encaixe do amor não ocorre e não se conserva, e não se expande, e não permite a sobrevivência entre os seres humanos. Agora é interessante que o cuidado exige de nós acolhimento, acolher o outro sem fazer juízo de valor, exige de nós compaixão, que é o sentimento de pesar que eu tenho pelo sofrimento do outro, independente de quem é esse outro, né? Ternura, que é o afeto que a gente devolve ao outro que está precisando da gente, né? Essa é uma questão importante. A questão da carícia, o cuidado exige carícia, e a carícia é a expressão máxima do cuidado. O órgão da carícia é sempre as mãos, é a mão que toca, a mão que afaga, a mão que estabelece relação, a mão que acalenta, a mão que traz quietude. E a outra característica ímpar do cuidado é a cordialidade, né? A cordialidade é a capacidade que você tem de sentir o coração do outro. A pessoa cordial escuta, cola o ouvido à realidade do outro, presta atenção e põe cuidado em todas as coisas. Então, sejamos uma igreja que cuida, sejamos uma igreja que entenda que na ciranda do cuidado, quem cuida de quem cuida. Mas não vamos deixar nunca como Igreja Batista Carioca em Itaboraí, alguém cuidando sem ser cuidado. Então que Deus nos abençoe rica e abundantemente, como sempre.